Você se lembra do caso revoltante do Discord? Aquele sujeito conhecido como King finalmente foi condenado. Mas o que isso significa? No episódio de hoje vamos falar sobre as nuances deste caso chocante. Fique até o final para entender todos os detalhes e consequências. Então, a grande novidade é que King foi condenado a 24 anos de prisão pelos artigos 213, 217 e 288 do Código Penal, além do artigo 244 do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre os vídeos que noticiaram este fato está o do Serginho Faó, intitulado "O King do Discord vai apodrecer na cadeia". Estamos aqui, no site do Metrópolis, onde diz o seguinte: jovem que promovia estupros ao vivo no Discord é condenado a 24 anos. Apontado como líder de grupo virtual onde jovens promoviam estupros e automutilação assistidos ao vivo, é condenado pela justiça. Vocês podem ver aqui que essa notícia é do dia 6/7/2024, Então é bem recente. E tá aqui a cara do meliante, Tem coisas que não são aceitáveis nem mesmo no mundo do crime, como muito bem lembrado por Joel Paviotti no vídeo Como Funciona o Tribunal do Crime. Galera, desde que a criminalidade foi instituída nos grandes centros urbanos, nós tivemos muitas mudanças significativas entre as pessoas que cometem crime. Existe o cara que cometeu um crime e existe o criminoso costumaz. O criminoso que vive dos delitos, ele se enquadra em uma categoria sociológica que chamamos mundo do crime. E o mundo do crime abrange dois tipos de conduta: o ladrão, que está do lado certo da vida errada, e o vacilão ou pilantra. O caminho que o criminoso vai tomar depende do respeito a certos costumes e da ética imposta pela convivência entre criminosos. Esse conjunto de hábitos e condutas consideradas, entre aspas, correta, na linguagem do crime, faz com que um criminoso seja considerado do lado certo da vida errada ou um vacilão pilantra que merece castigo. Vocês podem compreender um pouco melhor como se estruturam esses pensamentos através de um livro bastante clássico que chama O Mundo do Crime, A Ordem pelo Avesso, escrito pelo grande sociólogo José Ricardo Ramalho. Ele é um clássico da sociologia e foi elaborado após muitas pesquisas dentro de presídios. De fato, pessoal, é desse jeito aqui. Existe a pessoa que comete um crime, por exemplo, subtrai alguma coisa de alguém, numa briga de bar acaba tirando uma vida, e existe as pessoas que vivem dos delitos. Essas pessoas, o trabalho delas, a profissão delas é ser criminosa. Então tem esses dois lados. E dentro dessas pessoas que escolhem a vida do crime, aí nós temos dois lados. O lado certo da vida errada, que é o cara obedecer uma certa ética imposta pela criminalidade, e o cara que é vacilão, que não cumpre essas regras. E aí que a gente vai começar a entender um pouco melhor essa história. Inclusive, ele fez um react de uma entrevista com um desses criminosos rejeitados pelo próprio mundo do crime. Vai entrevistar o Jack dentro da cadeia, e a hora que ele vai entrevistar o Jack dentro da cadeia, ele entrevista, e depois ele volta, ele descobre que o Jack foi pro saco, faleceu por causa de uns bagulho aí, e ele volta pra ver o que aconteceu com o Jack. Então aqui vocês vão ver o que aconteceu com o Jack no início dos anos 90 dentro de uma cadeia, se liga. Da câmera e fica assustado ao saber o que pode acontecer com ele na cadeia. Nós estamos aqui na sala que antecede a carceragem da 38DP. E lá está o Jorge Santos Soares. Não é isso? Tu é o Jorge dos Santos Soares? As meninas não... Eu quero saber se tu é o Jorge dos Santos Soares. Eu mesmo. Tá tremendo por quê? Tá com frio? Todo. Tu sabe o que acontece com os na cadeia? Olha lá, as ideias. Tu não imagina que os presos fazem com o cara que é ou não? Isso aí eu sei que faz. O que eles fazem? Faz um serviço errado no cara, né? Bem, então, eu entrevistei esse homem por volta das 17 horas e 15 minutos, por aí. 17 horas é a hora que eu entrevistei. Ele estava em perfeitas condições de saúde. E nós fomos embora. Muito bem. Aí o senhor colocou esse homem, que tentou isso contra a irmã, na cela junto com o Jorge Santos Soares. E esse Claudemir, então, matou o Jorge Santos Soares. E aí? É a dúvida que a gente teria, porque quando nós chegamos aqui na delegacia, à tarde que ele morreu, ninguém nem explicou para nós ao hospital que ele tinha ido. Para nós saber ao hospital que ele tinha ido, nós procuramos um advogado. Assim, dessa maneira.
Tio, mas assim, ó, a realidade brasileira é a seguinte, se o cara é Jack, ninguém vai tratar o cara como gente decente, você entendeu? Todo mundo vai tratar ele como indigente, seja desde os caras que prendeu ele até o sistema funerário, tio, até o IML. Isso aí é sem chance mesmo, tá ligado? Um caso que é parecido é o do Marcelo Borelli, que machucou uma criança de 3 anos e revoltou a todos na cadeia, como noticiado pelo apresentador Ratinho. Marcelo Borelli marcou a história do início dos anos 2000 por ter cometido um dos crimes mais bárbaros já visto pelos brasileiros. Transmitido em rede nacional, ele fez maldades terríveis com uma criança. Após sua prisão, ele vai encontrar peixes maiores e com maior capacidade de defesa. Em uma carceragem da Polícia Federal, Borelli tromba nada mais nada menos do que Fernandinho Beiramar. E ele entende, ali, do lado de dentro dos muros, o que é realmente enfrentar gente que sabe se defender de covardias. Como diz o ditado popular, a vida é como um oceano. Você pode ser do tamanho que for, que sempre encontrará um peixe maior. E Borelli encontrou o dele. A história começa, galera, com uma das matérias mais polêmicas da história da TV brasileira, que ocorreu no programa do Ratinho no início dos anos 2000. Mano, vocês vão entender o que eu tô falando aí, quem tem 30 anos aí, tá? 30 pra frente. O apresentador mostrou uma fita VHS ao vivo, no horário nobre, em que um conhecido assaltante paranaense chamado Marcelo Borelli torturava uma criança de 3 anos, filha de um comparsa dele. Borelli pisava na barriga da menina e fez coisas horríveis com a criança. Assim, de uma maldade, tio, de uma maldade, covardia absurda. Mano, tem coisas que o cara fez no vídeo que a gente nem pode falar aqui, que o vídeo cai, e eu também não quero nem lembrar dessa fita, mano, porque esse vídeo aí que o Ratinho mostrou foi um bagulho sinistro. Na cabeça dele é o seguinte: eu sou bandido e a minha vida é essa. Se tiver que bater, eu bato, se tiver que matar, eu mato, porque essa é a minha vida. Sabe? E o engraçado, que ficou todo mundo preocupado com o meu programa, esqueceram de se preocupar com o bandido. Esqueceram de perguntar pro bandido por que ele fez aquilo com a menina. Mas é engraçado isso, né? Essa é uma Ratinho. Você podia ter mandado uma fita lá para a justiça. Ah, gracinha. Eu vou falar para você. A polícia já tinha a fita e não tinha feito nada. Sabia? Sabia disso, não? Sabia que a polícia já estava com a fita há um mês? E nada havia constado no inquérito com tortura? Borelli se achava o tal e colocava a banca que era grande coisa, mas acabou sendo esculachado quando trombou com o Fernandinho Beiramar. Só que uma hora o Borelli bobeou no banho de sol. Então o Beiramar, junto com outros homens, mais de 20, deram uma camaçada de pau no safado. O resultado do café da tarde entre o Fernandinho Beiramar, seus parceiros e o Borelli, foi o couro cabeludo do Borelli arrancado. Ele levou 300 pontos, apanhou de cabos de vassoura, pedaços de pau, cano e até cadeirada ele tomou. Ele foi levado para a enfermaria e ficou mais de um mês na UTI sendo costurado e reanimado. O cara quase perdeu a vida mesmo. Se tivesse um presídio estadual comum, já era, tá? Segundo agentes penitenciários, o chefão, o Beiramar, só não tirou a vida do cara, e as outras pessoas que estavam juntos só não tiraram a vida do cara, porque se ele falecesse, ia cessar o sofrimento que ele passaria da cadeia dali pra frente, tá? Então era melhor deixar vivo para que ele fosse esculachado mais vezes pelo que ele tinha feito. Então, se esse rato que saiu do quarto da avó for parar no meio carcerário, e os caras souberem o que ele fez, é capaz de dar ruim pra ele, se é que você me entende. Serginho acha que o King vai pagar pouco pelo que fez, mas há punições oficiais e extraoficiais para esse tipo de criminoso. E agora ele foi condenado a 24 anos de prisão. Então, realmente, a justiça parece que foi feita, né? Só que lembrando, né, mano? Você pegar 24 anos de cadeia no Brasil não significa que você vai cumprir esses 24 anos. Tem muito aquela questão do bom comportamento e tal. Aí o cara de 24 cai pra, sei lá, 15 anos. E vai reduzindo até o cara, sei lá, ficar uns 5 anos na cadeia. E ele sai, tipo, no momento que já abafou tudo. Quando você vai ver, ele já tá solto. Então a gente sabe que a justiça brasileira é complicado. Tipo, por mais que role uma condenação, não dá pra comemorar porque, mano, ninguém fica preso aqui. Eu acho que o cara tem que fazer um crime, assim, hediondo ao extremo, tipo um maníaco, um serial killer pra poder ficar preso. Tipo o maníaco do parque lá, né, que ele já tá preso, acho que uns 25, 27 anos mais ou menos, inclusive tá pra sair, né, um cara que era pra ter pego perpétua, vai cumprir 30 anos aí e já tá pra sair aí. Ao olhar a condenação de King,
você pode cair na armadilha de pensar que é um caso pequeno e irrelevante, ou que já terminou. Mas não é bem assim. Temos notícias de mais 5 sujeitos envolvidos, ou seja, são 6 presos no total. Outros, devido à menoridade, provavelmente não serão nomeados. Então, isso não é motivo para comemorar. Ainda temos o Vitor Chorão e outros que ainda serão julgados e receberão suas penas. Até onde as minhas pesquisas foram, o Discord não tomou nenhuma medida relevante para acabar com esse tipo de situação, nem para evitar que algo parecido aconteça novamente. E as vítimas? Esperamos que recebam o apoio necessário para superar este momento sombrio. E é aquele negócio, onde a justiça não alcança, a vingança espera sua oportunidade.